ordem da eleição, excelência, tá? Certo. Qual é o ponto que o senhor... Vou ir direto ao item 2, ocorrência de boca de urna ou não, de Vilaveira. Vou perguntar objetivamente a ela com quantas pessoas a nossa chapa foi, se ela tinha conhecimento de que nós não poderíamos fazer a boca de urna, com quantas pessoas a nossa chapa foi para frente da OAB, e se foi para ela uma surpresa a informação que veio a posteriori de que a partir daquele momento poderia haver a boca de urna. Doutora Maria, a senhora teve algum conhecimento antes do dia anterior ao dia da eleição sobre a forma como a boca de urna poderia ser feita ou quais as limitações existentes para realizar a boca de urna no dia das eleições, antes das eleições? O que a senhora sabia sobre a boca de urna antes das eleições? Nada, excelência. Não sabia nada sobre a boca de urna? Nem que era possível, nem que não era possível? Nada. Tá. E no dia das eleições, não sabia nada, nem antes, nem que era possível, nem que era possível. Pergunta ela o que ela vai fazer lá então, excelência. Não, doutor, eu vou indeferir essa pergunta do senhor. Eu não sabia. Muito bem. No dia lá das eleições, a senhora recebeu alguma informação sobre boca de urna? Bom, excelência, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, participando da chapa, nós combinamos que no dia das eleições estaríamos lá, todos, né, da chapa estariam lá presentes. E foi o que aconteceu, nós estávamos presentes lá, e como todas as eleições, não houve absolutamente nada diferente das outras, que na OAB não foi 15 anos, foram 20 anos, mesmo jeito que as eleições passadas, foram feitas as eleições também desta vez, com Bassini também. Não houve diferença nenhuma. Não vi diferença nenhuma. Combinado todo mundo estar lá no dia das eleições. Todo mundo unido, todo mundo conversando. Mas a senhora diz que não houve diferença nenhuma com relação a quê? As outras eleições que eu participei. No que tange a quê? No que tange a boca de urna? O que tange eu vou ficar lá, conversando com o pessoal. Inclusive não existe briga, né, de um com o outro. Conheço todo mundo, a gente conversa com todo mundo, senta todo mundo. Se busca água para todo mundo, senta, conversa. O que aconteceu em todas as eleições, aconteceu nessas eleições também. Mesma coisa. Ela não tinha conhecimento, então, excelência, de que não poderia haver... A senhora não tinha conhecimento não tinha. Autorização de boca de urna? Não sabia. Se ela, como profunda conhecedora ali da sede da subseção, excelência, se ela viu, apesar de eu ter dito que é matéria documental, né? Em princípio. Se a OAB, do dia da eleição, fisicamente, a estrutura da OAB, a sala, a sede, a sala, a construção, era a mesma de um mês anterior. A senhora sabe dizer se houve alguma alteração na subseção de Vila Velha entre o mês anterior às eleições e no dia das eleições? Houve sim. No que tange a reforma? Só a reforma. Não estava funcionando e no dia das eleições estava funcionando. No dia das eleições estava funcionando? Exatamente. E a senhora, pelo que a senhora viu, a reforma foi grande, foi pequena, foi uma reforma... Excelência, acredito que tenha sido uma reforma para as eleições, né? Porque foi feita porque a casa estava em estado lastimável, né? Estava funcionando só lá no fundo. Inclusive nós conversamos muito sobre isso, né? Também porque é um imóvel, né? Muito bom ali ao lado do fórum. E na realidade eu nem esperava que as eleições fossem ali. Pensei que talvez fosse em outro lugar. Mas no dia as eleições foram realizadas lá naquele local e o local estava bom para ser, perfeito para receber os advogados, o que não estava antes. Ela definiu quanto tempo antes antes a OAB não estava... Ela definiu quanto tempo antes que a OAB não estava funcionando, ou estava funcionando precariamente? A senhora se recorda quanto tempo ficou essa situação precária da OAB que a senhora falou? Bom, a situação da OAB precária ficou muito tempo. Muito tempo. E aí começou a reforma. A reforma foi rápida. Eu não sei dizer quanto tempo, mas que foi rápido foi. Tem como precisar quando ela...
Mas assim, como é que a gente pode trabalhar esse rápido da senhora? Assim, que Excelência, deixa eu explicar para o senhor. Eu vou, quando eu trabalho muito, eu não tenho que ficar assim pensando e observando outra coisa não. Eu observei o que, agora a pergunta, eu observei que eu fui lá na sede, vi, conversei com todo mundo. Gente, está caindo, né? A casa está caindo, né? A sede está caindo. Mas depois eu vi que realmente tinha sido feita a reforma. Agora, dizer de precisar quanto tempo, eu não posso precisar. Realmente não posso, não. Sei que foi rápida. Como é que a senhora sabe? Rápida, sei que foi rápido, porque eu fui há um determinado tempo lá, vi, conversei com alguns advogados, né, a situação que estava lá, ainda dei a volta, né, para ser atendido lá no fundo, brinquei com os meus, gente, está sendo atendido aqui, só aqui atrás? Aí quem estava, só aqui, doutor, está sendo atendido. E depois eu vi que, no dia das eleições, eu vi que estava pronto lá na frente. Agora, não sei precisar quanto tempo, se foi 6 meses, 1 mês, 2 meses, não sei. A senhora consegue me dizer se foi mais de 6 meses, menos de 6 meses? Não, foi menos de 6 meses. Menos de 6 meses? Foi, menos de 6 meses. Esses advogados a que ela se refere, procurou, seriam os membros da OAB de Vila Velha? Não me lembro, excelência. Eu conversei eu conheço todo mundo, converso com todo mundo. Não tem como precisar com quem que eu conversei. Conversei com todo mundo, falei com muita gente. Não, a pergunta é assim, deixa eu reformular. Quando ela se dirigiu à OAB e falou com as pessoas da OAB. Quando a senhora foi, da última vez que a senhora... Não me lembro, excelência. A senhora entendeu a pergunta? Da última vez que a senhora foi na OAB? Com quem que eu conversei? Não me lembro. Das eleições, a senhora não me lembro com quem. Bom, eu acho que eu conversei, inclusive, com o Bassini, tá, sobre isso. Nós dois chegamos a conversar sobre isso também. Excelência, se era assim se havia uma dúvida muito grande, ela já declarou até que havia uma dúvida razoável de que as eleições ocorreriam ali, porque, segundo ela falou, achavam que não iriam ocorrer, né? Se essa reforma terminou muito próximo à data da eleição, se a OAB ficou pronta na data da eleição, inclusive se ela pode dizer se houve alguma mudança estrutural, se houve alguma mudança na frente, se antes não tinha rampa. Veja bem, doutor Gustavo, como ela falou aqui, esteve na OAB, antes do dia da eleição, né? Sim. E esse período seria de menos de 6 meses? Sim, sim. Não tem como dizer isso, né? Eu acho que... Perfeito. A outra pergunta que eu quero fazer é se ela conhece o advogado Rogério José Feitosa Rodrigues. Qual o item 5. A senhora conhece o advogado José Feitosa Rodrigues? Conheço. Ele foi candidato na última eleição, concorreu à eleição de Vila Velha? A senhora sabe dizer se ele concorreu à eleição de Vila Velha? Se ele foi candidato a alguma coisa em Vila Velha? Se ele estava fazendo propaganda, ele estava. Agora, se ele estava, eu realmente não sei. Ele estava com a propaganda da outra chapa, né? Fazendo propaganda da outra chapa. Agora, se ele estava na chapa, eu não sei. Se essa propaganda, excelência, que estava na mão dele da outra chapa, se alguma desses impressos, alguma dessas propagandas era um recorte de jornal e que mencionava e tinha minha fotografia. A senhora viu alguma dessas propagandas? Não. Não viu nenhuma propaganda na... Eu vi alguma coisa de propaganda, mas eu não li. A senhora viu alguma propaganda que estava na mão do doutor Feitosa? Né? Não é Feitosa? Excelência, eu vi propaganda, não sei que propaganda que era, eu sei que era da outra. Propaganda não dele, mas a senhora não olhou de perto? Não olhei de perto, não cheguei, não li, não... Desculpa. Excelência, nessa toada, vou fazer só uma última pergunta. Se ela, como membro da chapa, se ela recebeu as propagandas eleitorais dos adversários, vou nominar Romero Mafra, André Moreira, Ricardo Rosmeister. Se ela recebeu essas propagandas por e-mail. A senhora recebeu e-mail com propaganda dos demais candidatos de Vila Velha e da seccional estadual? Recebi. Por e-mail?
Por e-mail. Se ela recebeu da nossa própria chapa e quantas ela recebeu? A senhora recebeu propaganda da própria chapa da senhora? Por e-mail? Olha, eu acredito que eu não tenho recebido. Eu não me lembro. Eu lembro do André, do Homero, eu lembro. Mas eu não me lembro se eu recebi do Ricardo, e não me lembro também se eu recebi da nossa não. A senhora se lembra de ter recebido do Dr. Homero? Doutor Homero, Dr. André. Do Dr. André. É, exatamente. Ou seja, a senhora se lembra de ter recebido as da seccional estadual? Exatamente. Mas da subseção de Vila De Velha? Vila Velha não recebi. Não recebeu ou não se lembra? Não, eu realmente não me lembro, mas eu acredito que eu não tenha recebido mesmo, não, porque eu olho meus e-mails todos os dias. Se a senhora recebeu, a senhora teria recebido? Eu tenho, porque eu estou lembrando bem do André e do Dr. Homero. Entendi. Você vou ser chato insistir um pouco na pergunta, porque ela disse que tinha, quando eu fiz a pergunta em relação aos três, eu nominei os três, ela disse que tinha recebido. Ela voltou atrás e disse que não se lembra de ter recebido do Dr. Ricardo. Então vamos então só tirar as duas. Eu não me lembro, Excelência, não me lembro. A senhora não se lembra de quê? De ter recebido do Ricardo. Nem a nossa, nem do Ricardo, não me lembro. Não se lembra de ter recebido. Não me lembro de ter recebido. Mas a senhora se lembra de ter recebido a... Do André e do Homero. Excelência, a última pergunta, ela disse que foi até a OAB lá, como foi em toda a campanha para fazer a propaganda eleitoral. Se ela se lembra da propaganda eleitoral do Dr. Ricardo Rosmeister, se ela era feita em material de gráfica, em material de qualidade, que tipo de material que era, e se ela pode dizer alguma coisa a respeito. Gustavo, eu quero fazer essa pergunta, porque eu não queria antecipar a próxima para confrontar com a nossa, entendeu? Então ela não é a última, né? Ela é quase a última, né? Deixa eu fazer a pergunta ao contrário. Isso. Se ela reconhece como nossa essa propaganda que está a senhora reconhece essa propaganda? Reconheço. Essa era a propaganda da chapa da senhora, que está chapa. na mão do Dr. Gustavo Bassini. Essa propaganda, nós levamos essa propaganda para o dia da eleição, ou um colega nosso teve que ir fazer... Um colega nosso foi... Só não pode nominar o colega? Franz. Dr. Franz. Dr. Franz. Ele teve que fazer essa propaganda no dia de última da eleição. hora. Por quê? De última hora. Por quê? Porque não tinha dinheiro para a campanha. Quem pagou tudo foi o Bassini. Eu ajudei ele a pagar alguma coisa. Eu acho que só eu ajudei a pagar. Não sei, acho que o Franz também ajudou a pagar, mas ele que bancou a campanha toda. Mas nós deixamos, então, só voltando, nós deixamos para fazer a propaganda do dia da boca de urna, no dia da boca de urna, é isso? Na hora, no dia, a gente estava lá aguardando, lá, né, na porta, e inclusive foi um dia muito cansativo. Você não fizer nenhuma propaganda antes? Bom, essa propaganda foi entregue para a gente no dia das eleições. Pelo Dr. Franz. Pelo Dr. Franz. Mais ou menos que horas? Em torno de meio-dia, por aí, alguma coisa em torno disso. E se ela se lembra agora, a outra parte da pergunta, se ela se lembra se às 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas da manhã, que é a hora que abre a eleição, se os membros da outra chapa, inclusive os que estão aqui presentes, incluindo e apontando diretamente o Dr. Vancio, se lembra se eles já estavam todos munidos de propaganda eleitoral, inclusive feita em gráfica. Se ela se lembra disso. Ou seja, eles já estavam prontos para fazer a boca de urna. A senhora se recorda disso? A senhora se recorda se as pessoas da outra chapa estavam com material de campanha de mais cedo? Excelência, isso é muito... eu vi que todo mundo estava lá, que todo mundo, não tinha só propaganda deles, tinha propaganda do André, do Homero, de todo mundo, né? Inclusive as do Homero foram as melhores, as que estavam mais destacadas. É o que eu vi, mas estava todo mundo com o papel na mão. E a nossa campanha realmente foi extremamente humilde. Foi sem dinheiro, sem ninguém ajudou. Inclusive, foi ele mesmo que foi de última hora também que resolveu. Também nós não tivemos nem condições de preparar nada também. As reuniões foram muito em cima da hora. Foi tudo muito rápido.
E com isso também, quer dizer, como o Bassini também foi foi o que realmente pagou, que financiou a campanha, né, no caso, realmente nós não tínhamos material, não tínhamos nada. Inclusive eu paguei, deixou lá na minha, pediu para eu pegar, no final das eleições, eu levei uns banners. E ele pediu para que eu pagasse o cara dos banners, porque ele já tinha pagado bastante coisa. Eu paguei, os banners estão até na minha casa até hoje. Porque apareceu lá. Mas... Diante disso, não sei mais nada. Doutor, só perguntar à testemunha se